Bom dia, Vassili. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo, eu sou oficial da Marinha de Guerra do Brasil e eu trabalhei muitos anos no Corpo de Fuzileiros Navais e com projetos de aviação naval. Hoje eu estou na reserva, né? E eu tenho um canal de análises militares que é o Arte da Guerra. Eu nasci no interior de São Paulo, né? Eu sou de um estado aqui no Brasil chamado São Paulo, é o estado mais populoso, é um estado bastante rico, né, no Brasil. E eu cresci no interior, nos anos da Guerra Fria, né? E o meu sonho era ser militar. Então eu comecei minha carreira no Exército, depois eu fui para a Marinha, para o Corpo de Fuzileiros Navais, trabalhei na infantaria, trabalhei com carros de combate também, tenho uma boa experiência com blindados. Depois eu fui aprender a pilotar aviões, né? Eu fiz vários cursos de pilotagem aí, e eu não, fui chamado para trabalhar com projetos de aviação. Então, eu trabalhei com homologação de helicópteros navais, de aviões de ataque da Marinha também. Então, a gente fazia homologação de radares, de mísseis, de bombas, foguetes, todos os itens que vocês podem imaginar. E, em paralelo, eu sempre gostei muito de estudar as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, principalmente, a frente russa. Sempre gostei muito de estudar a frente oriental. Quando eu estava para sair da Marinha, eu fui para a reserva no ano de 2016, tinha 33 anos de serviço. E eu queria fazer um trabalho conscientizando a sociedade sobre os aspectos, né, os reais aspectos da vida militar. Então, em 2016, eu fundei esse canal, Arte da Guerra. É um canal bastante técnico, bastante realista, bastante analítico. Nós procuramos trazer profissionais para falar dos assuntos militares, né? Nós dissecamos bastante, de forma bastante técnica, os assuntos militares, mas numa linguagem acessível ao público e bastante divertida, né? E nós já vínhamos acompanhando a situação da Ucrânia já tem alguns anos. A gente acompanhava de maneira que, quando aconteceu o conflito, não havia muita novidade para a gente. O conflito pode ter surpreendido a imprensa, mas a nossa comunidade ela já estava mais ou menos antenada para ele. Так как были Хорошо. известны. Тогда Ага. первый вопрос. Да. Робинсон, скажите, вообще, насколько в Бразилии знают люди о конфликте на Украине? Sociedade. Sociedade. Então vamos lá. Olha, gente, aqui no Brasil existe mais liberdade na circulação de informações sobre a guerra do que na Europa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu converso com muitos analistas europeus e eles falam que a sociedade lá ela está submetida a uma pesada censura. Isso não acontece de forma alguma aqui no Brasil. As informações circulam livremente. A RT está aqui, a Sputnik, enfim, todos os canais russos circulam com total liberdade aqui. Eu acho que é uma sociedade onde você pode ver todas as fontes de acesso. Mas o brasileiro ele não tem o mesmo interesse da guerra que tem o europeu. O europeu é muito mais ligado porque essa guerra os afeta diretamente. Aqui no Brasil a gente não tem tanta, a não ser o nosso público que é mais especializado. Bom, aí dentro do público mais especializado, você vê que as pessoas elas encaram a operação militar especial de duas formas, né? Aqueles que se posicionam a favor, quando começou a operação, a maior parte da sociedade se posicionava a favor da Ucrânia. Só que o que aconteceu? Veículos que nem os da nossa comunidade, que são mais explanativos, são mais aprofundados, nós começamos a mostrar que a coisa não era bem assim. Que a propaganda da grande mídia, ela contava só metade da história. E nós começamos a contar o que estava realmente acontecendo, contamos o problema do Maidan, contamos os mais de 14 mil mortos no Donbass desde 2014, por aí vai. De maneira que eu acho que hoje a sociedade brasileira, uma boa parte dela, já tem uma posição mais neutra da guerra. Quem acompanha o conflito, né, sabe que não é bem aquilo que a grande mídia propaga. Eu acho que o quadro geral é o seguinte: é uma divisão de visões assim da sociedade, cada um tem muita gente que vê mais o lado da Ucrânia, outros veem o lado da Rússia, mas eu penso que a diferença do Brasil para a Europa, a grande diferença é a liberdade de circulação de informações aqui. Aqui não existe efetivamente censura
para esses assuntos, né? Você pode debater embora a imprensa mainstream, a imprensa, a grande imprensa aqui no Brasil, as grandes mídias aí que a gente sabe que, né, são patrocinadas por grandes bancos, elas só mostram o lado da Ucrânia, elas não mostram o lado da Rússia. Só que as mídias, as redes sociais aqui no Brasil são enormes, né? Talvez seja um dos países que as redes sociais elas têm mais influência, né? Então, eu penso que nesse ponto, eu acho que as redes sociais elas ajudaram bastante a derrubar a narrativa da grande mídia. Eu acho que hoje as grandes redes de comunicação, no Brasil, principalmente, não posso dizer outros países, mas no Brasil, elas enfrentam uma concorrência muito grande das redes sociais.